Microsoft corrige 89 falhas de segurança para dispositivos Windows. Malware que afeta o Windows e Linux é utilizado para invadir redes corporativas. A VMware libera 2 de seus produtos gratuitamente para as áreas pessoais, educacionais e corporativas, e muito mais nessa edição do Patch News. Olá, eu sou Eric Ferreira, estou em mais uma edição aqui do Patch News, levando a vocês as principais informações de segurança da informação, vulnerabilidades e riscos para os negócios e para as pessoas. É um prazer apresentar mais uma edição do Patch News e tenho certeza que esse conteúdo vai agregar bastante valor ao seu conhecimento, e espero que você, administrador de rede, você analista de infraestrutura ou analista de segurança da informação, com essas informações consiga endereçar as atividades do seu ambiente e corrigir as falhas de segurança. Para nós começarmos, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal no YouTube, também nos acompanhar no Spotify, pois essa mesma edição do Patch News é lançada mensalmente no Spotify. Falando da Microsoft, então a Microsoft esse mês ela corrigiu 89 falhas de segurança, das quais 4 são Zero Days, tá? Essas 4 Zero Days significa que elas foram descobertas antes de terem uma correção, tá? Não necessariamente que elas foram exploradas. Em geral, a Microsoft ela detalha quando uma Zero Day é explorada antes de ter uma correção, ou seja, atacantes estão utilizando ela para realizar ataques antes mesmo da fabricante realizar a atualização de segurança, ou quando ela apenas foi descoberta antes da fabricante corrigi-la, tá? Talvez descoberta por engenheiros externos ou por pesquisadores, tá? Falando um pouco dos números gerais da Microsoft, antes de detalharmos um pouco as Zero Days, a Microsoft corrigiu 26 falhas de segurança de elevação de privilégio, 2 falhas de bypass de funções de segurança, 52 falhas de execução de código remoto, ou RCS, 1 falha de vazamento de dados, 4 falhas de negação de serviço e 3 de spoofing, tá? E essas vulnerabilidades, lembrando que não incluem as vulnerabilidades de Microsoft Edge, nós estamos falando do Windows, do Azure, SQL Server, enfim, de produtos Microsoft, tá bom? Falando um pouco das vulnerabilidades Zero Days descobertas, a primeira que eu queria destacar é a CVE 2024-43451, tá? Essa vulnerabilidade recebeu um CVSS baixo de apenas 6.1, mas ela afeta o NTLM, tá? Na verdade, ela é uma vulnerabilidade de spoofing e ela permite que atacantes remotos, com a mínima interação com a máquina, né, eles elaborem um arquivo malicioso que utiliza o hash do NTLM para fazer ataques, tá? E ela é perigosa porque ela necessita do mínimo de interação. O que seria o mínimo de interação para vocês? Seria um download? Seria abrir o arquivo? Seria ver propriedades de um arquivo? Esse é um caso muito interessante onde apenas um clique no arquivo malicioso levaria à exploração da vulnerabilidade, tá? Então, realmente é um caso muito interessante. Você não precisaria executar o arquivo, apenas o clique no arquivo que foi trabalhado com essa vulnerabilidade causaria a exploração, tá? E essa vulnerabilidade ela permitiria comprometer dados do sistema, tá? Então ela é uma vulnerabilidade importante, mas ela necessita de interação do usuário, por isso que ela recebeu um CVSS mais baixo. Bem, seguindo em frente, falando da CVE 2024-49039, tá? Essa é uma vulnerabilidade de elevação de privilégio no Windows Task Schedule, tá? Ou no agendador de tarefas. Então, uma aplicação que fosse feita para explorar essa vulnerabilidade, ela conseguiria realizar com sucesso esse ataque de uma conta com privilégios baixos, tá? E o atacante ele conseguiria fazer elevação de privilégio e acessar recursos do sistema por meio da exploração do Task Schedule, tá? Então, fica a dica aí, principalmente para ambientes com servidores que utilizam o agendador de tarefas para execução de scripts, de aplicações, de serviços organizacionais para fazer as devidas correções, tá? E aí nós temos uma vulnerabilidade
para o Microsoft Exchange Server, tá? A vulnerabilidade CVE 2024-494040, tá? Essa vulnerabilidade especificamente recebeu um CVSS mais alto, de 7.5, e afeta o Exchange Server 2019 e 2016. Tá? E num cenário de exploração dessa vulnerabilidade, um atacante ele conseguiria criar e-mails falsos, enviar e-mails falsos, spoofings, e explorar o Exchange Server. Tá? Então, uma vulnerabilidade aí bem crítica. Se você possui um provedor que utiliza Exchange 2016 ou 2019, ou você dentro de casa, faça as cobranças para que as correções sejam realizadas. E por último, a última Zero Day é a 2024-49019, que afeta Active Directories, e talvez a nossa vulnerabilidade mais alta em grau de severidade das Zero Days, tá? A severidade 7.8. A Microsoft fez a correção dela, que permitiria que atacantes ganhassem poder administrativo do domínio, tá? Privilégios administrativos do domínio, por utilizarem uma versão de certificados já defasada que estão presentes nos serviços de certificados do Active Directory. Tá? E aí nós recomendamos a correção quanto antes, porque ambientes corporativos utilizam bastante tanto o Active Directory quanto os serviços de criação de certificados para confiabilidade, para criptografia entre a comunicação dos servidores de domínio e de servidores da organização, tá bom? Então fica a dica aí para os administradores corrigirem essa vulnerabilidade o quanto antes, tá? E para fecharmos aqui falando de Microsoft, tá? Gostaria de comentar uma notícia de que está sendo realizada, foi identificado uma campanha de phishing que se chama Chrome Trap, né? Ou armadilha Chrome. E ela é muito interessante porque ela afeta dispositivos Windows com máquinas virtuais Linux. Tá? Então, se você utiliza, eu particularmente uso para uma série de laboratórios, dispositivos Linux ficam built-in, né? Instalados no sistema operacional Windows diretamente, né? E essa exploração por meio desse phishing permitiria que uma vulnerabilidade de Linux fosse explorada e o atacante ele entrasse na sua máquina virtual hospedada no seu Windows para ganhar acesso à sua rede, tá? Então ele conseguiria aí realizar um ataque de persistência na rede, seja uma rede corporativa, seja uma rede local, tá? E já possui-se prova de conceito na internet sobre como explorar essa vulnerabilidade, tá? Essa falha de segurança, criando esse malware, tá? Que está sendo utilizado em campanhas de phishing, tá? E aí ele atua criando um backdoor no seu Linux. Então, muito cuidado aí, mantenha seu Linux atualizado, seu Windows também atualizado, pois é um malware poderoso que explora uma vulnerabilidade também poderosa, tá bom? Seguindo em frente, falando agora de alguns produtos de trabalho cotidiano, então a Adobe lançou correção para uma série de produtos. Se você utiliza algum deles, eu recomendo a validação do Adobe Bridge, do Adobe Audition, Adobe After Effects, Substance 3D Painter, Illustrator, InDesign, Photoshop e Adobe Commerce. Tá? Pegando de referência aqui o Adobe Photoshop e outros como o After Effects, nós podemos observar que a prioridade que a Adobe lançou nessa correção é a prioridade 3, tá? Então não é um risco tão elevado, mas ela recomenda que as atualizações sejam feitas dentro de um período de 30 dias. Tá? Mas nesses casos onde o nível é 3, a Adobe reforça que significa que esse tipo de vulnerabilidade não foi explorada anteriormente. Tá? Então, historicamente, há um risco menor dessas vulnerabilidades serem exploradas. Ok? Bem, seguindo em frente aqui com uma notícia bem interessante, tá? A VMware, sob atualmente a chancela da Broadcom, ela anunciou que o VMware Fusion e o VMware Workstation Desktop agora são gratuitos para uso comercial, educacional e pessoal, tá? Então, em maio, a empresa já havia feito o VMware Workstation Pro e Fusion Pro gratuitos para uso pessoal,
E agora, essas versões que eu citei anteriormente estarão gratuitas para uso comercial e educacional também. Tá? Então, é interessante ver a estratégia aí que a Broadcom vem tendo com a VMware. E se você utiliza esse tipo de virtualização, com certeza isso será de ajuda, pois essas versões receberão upgrades de segurança e continuarão a ter todas as suas funcionalidades funcionando normalmente, ok? Muito bem, seguindo em frente, uma notícia muito interessante, tá? Mas a D-Link, ela não corrigiu uma série de vulnerabilidades em roteadores que atingiram o fim da sua vida útil, tá? E essas vulnerabilidades são críticas, tá? Então mais de 60 mil roteadores Access Point D-Link estão expostos a vulnerabilidades críticas, tá? E essas vulnerabilidades são basicamente três, tá? Mas a primeira permitiria que atacantes não autenticados modificassem senhas de usuários nos dispositivos de rede, tá? A segunda vulnerabilidade permitiria que novamente atacantes não autenticados pudessem interceptar o tráfego de rede, e a terceira que atacantes obtivessem privilégios administrativos, tá? Todas elas são críticas, tá? Na verdade, uma é crítica com score 9.8 e duas altas, e essas vulnerabilidades não serão corrigidas, tá? E esse é um bom momento para nós darmos um lembrete, tá? Como uma consultoria de segurança da informação, mas para que tanto seu ambiente doméstico quanto o ambiente corporativo tenha e utilize hardwares que estão no ciclo de vida de atualização, tá? Seja D-Link, seja Cisco, seja Dell, seja HP, seja Juniper, qualquer outro vendor, nós recomendamos sempre que você utilize dentro do ciclo de vida de atualizações e que você realize as atualizações de segurança para impedir que um atacante ele tenha acesso a esses dispositivos que normalmente já estão na borda da rede, né? Então é possível que você utilize um D-Link na borda e dentro de casa um firewall, mas ele conseguiria acesso ao seu D-Link, ele estaria um passo mais perto da sua organização. E talvez organizações com nível de maturidade menor utilizem um modem desses, um access point dentro da rede, e são vulnerabilidades críticas que podem levar à exposição de dados, tá? E quando nós falamos de exposição de dados, nós não estamos falando só exposição de dados de clientes ou dados de trabalho, digamos assim, né, dados sigilosos da organização, mas também dados de funcionários, tá? Então, você que se preocupa com a sua organização, que está no caminho de também atingir os requisitos da LGPD, é muito importante que você cuide dos dados também de funcionários, tá? Por quê? Porque em caso de vazamento desses dados, a NPD pode também realizar punições baseadas na LGPD. E isso está de acordo com um incidente muito recente que aconteceu na Amazon, tá? A Amazon ela confirmou que ela teve um vazamento de dados de milhares de colaboradores, tá? E esse vazamento se deu por conta de uma supply chain, de um terceiro que era utilizado internamente, e uma vulnerabilidade nesse terceiro, mais especificamente no MOVEit, levou ao vazamento de dados com 2,8 milhões de linhas de dados de colaboradores, com nomes, dados de contato, endereços Gmail, tá? Endereços físicos, endereços Gmail e muito mais, tá? Então, fica o aviso para mesmo organizações, hoje eu não lido com dados pessoais de clientes, eu sou B2B, meus dados são dados corporativos, a LGPD não me afeta. Pelo contrário, você com certeza tem colaboradores, tem pessoas que trabalham na sua organização e você armazena esses dados. E o vazamento desses dados também pode levar a punições pela NPD por meio da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? No caso da Amazon, ela está debaixo de outra jurisprudência, mas com certeza ela vai ter que se explicar tanto nos Estados Unidos quanto na Europa com a GDPR, ok? Muito bem. E para nós fecharmos aqui as nossas notícias do Patch News, nós tivemos uma falha de segurança crítica para o Vim, que está sendo utilizado para ataques ransomware, né? E aí a funcionalidade ocorre no Vim Backup Replication, tá? Ou VBR,
E essa falha de segurança permite ataques ransomware, tá? E isso permitiria que atacantes eles ganhassem acesso a servidores Vim, tá? É bem crítico isso, dado também a informação de que o Vim é utilizado para a proteção de dados da organização em caso de incidentes. Então, se esses servidores forem comprometidos, você não terá sua fonte de backup. Por isso, nós sempre recomendamos a atualização contínua do ambiente das aplicações como o Vim Server, mas também o isolamento na rede de servidores críticos como servidores de backup para impedir que atacantes consigam alcançá-los, tá? Sempre a utilização de jump box, privileged access management, enfim, funcionalidades e serviços que permitam que o servidor esteja completamente isolado, recebendo atualizações de segurança, mas que o seu acesso seja extremamente controlado, desde a camada de rede até a camada de aplicação. Muito bem, essas foram as principais notícias que nós preparamos no mês de novembro para vocês. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do Pet News. Queremos apenas deixar um lembrete de conscientização para todos. Estamos entrando na temporada de feriados, temporada que é muito utilizada para a realização de ataques, para a realização de phishings, golpes, e nós reforçamos que vocês fiquem atentos a esse tipo de incidente. Mantenham seus servidores atualizados, seguros, preparem todo o ambiente para a temporada de ataques nos feriados. Tenho certeza que ninguém quer perder um feriado recuperando o ambiente ou restaurando backups num data center, né? Então nós recomendamos que vocês preparem os seus ambientes, mantenham-os atualizados, façam a revisão das suas regras de segurança, de comunicação, para evitar que riscos maiores ocorram nos feriados, tá bom? E esse vídeo ele é patrocinado pela Cato Networks e pela Society, tá? Então a Cato Networks vem inovando em segurança Zero Trust, em comunicações na rede, em firewall, em ZTNAs. Nós recomendamos que você veja os serviços da Cato Networks e a Society, nossa parceira e distribuidora de uma série de serviços de segurança e ferramentas que vão tornar o seu ambiente mais seguro, tá? Se você deseja acompanhar a última edição desse ano do Pet News, eu convido para assistir conosco no dia 12 de dezembro. Então, no dia 12 de dezembro, estaremos juntos em mais uma edição do Pet News. Muito obrigado e até a próxima.